Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de hoje chama-se O Espírito Santo e as Imagens. O Espírito Santo e as Imagens. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu quero ensinar vocês. Eu me esforço muito em querer ensinar vocês sobre o que é de Deus e o que não é de Deus. Aquilo que Deus aceita e aquilo que Deus não aceita. E é em cima disso que eu vou pregar para vocês, o tema O Espírito Santo e as Imagens. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 a 16, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 16, o apóstolo Paulo, ele nos escreveu assim: Não vos atreleis ao mesmo jugo com os infiéis. Pois que afinidade poderia existir entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão entre a luz e as trevas? E que acordo haveria entre Cristo e Belial? Como combinar o templo de Deus com os ídolos? Ora, nós somos o templo do Deus vivo. Queridos irmãos e queridas irmãs, o apóstolo Paulo está deixando muito claro que não existe uma combinação entre o bem e o mal. Não existe uma combinação entre nosso Senhor Jesus Cristo e Belial, o demônio, Satanás. Não existe uma comunhão entre a luz e as trevas. E não existe uma combinação entre o Espírito Santo e os ídolos, as imagens, queridos irmãos. E por que tudo isso? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem para nós quando o nosso Senhor Jesus nos batiza. E se ele vem morar dentro de nós, nós somos perdoados e nós somos o templo vivo. Somos o templo vivo de Deus, do Deus vivo, do Deus Espírito. E não é através de imagens, queridos irmãos. Não é através de idolatria. Eu vou ler para vocês novamente a palavra. O apóstolo Paulo escreveu: Não vos atreleis ao mesmo jugo com os infiéis, com os pecadores. Pois que afinidade poderia existir entre a justiça de Deus e a iniquidade do pecado? Ou que comunhão entre a luz divina e as trevas malignas? E que acordo haveria entre nosso Senhor Jesus Cristo e Belial, Satanás? Como combinar o templo de Deus com os ídolos? Como combinar o Espírito Santo com as imagens? Com a adoração a imagens? Ora, irmãos, nós somos templo do Espírito Santo, do Deus vivo. É isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. E é isso que eu estou ensinando vocês. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 24 a 31, que é um resumo, o apóstolo Paulo nos escreveu também. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 a 31, um resumo. Paulo escreveu assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão humana. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é Ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Sendo, pois, a linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora faz saber à humanidade que todos, em todo lugar, devem converter-se, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça. Amém, queridos irmãos? Queridos irmãos, prestem atenção no que o apóstolo Paulo escreveu para nós. Será que é tão difícil vocês entenderem? Prestem atenção. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, não habita
em templos feitos por mãos humanas. Objetos, ídolos, imagens. O Espírito Santo não habita em objetos e imagens. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele é que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Como você pode carregar o Espírito Santo, se é ele que te carrega? Sendo, pois, a linhagem de Deus, sendo nós da linhagem de Deus, filhos de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhos pela arte e imaginação do homem. Como é que nós vamos comparar a divindade humana, o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez todas as coisas, com um objeto feito por mão de homem, decorado por mão de homem, através do ouro, da prata, ou de madeira, ou de qualquer outro metal ou pedra? Como podem, queridos irmãos? Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância do ser humano, da ignorância daqueles que ensinam errado, agora faz saber a toda a humanidade que todos e todo lugar devem converter-se dos seus erros, dos seus pecados, da idolatria. Devem converter-se, pegar todas as imagens, ídolos e imagens e jogar fora. Converter-se, tirar do dentro do coração, jogar fora. Toda a humanidade vai se converter. Tem que se converter. Ou por bem ou por mal. Ou por amor ou pela dor. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça. Deus estabeleceu um dia que ele vai julgar a cada um de nós com a justiça de Deus. E os idólatras, aqueles que fazem imagens, aqueles que adoram imagens, vão ter que fazer acerto de contas com Deus. Porque Deus abomina as imagens, abomina os ídolos. Nós, irmãos, somos templos de Deus. Nós somos templo do Deus vivo. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos. Eu espero que vocês tenham aprendido. Amém.